Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula online para o MX Masters. Eu sou o Felipe Cardoso e hoje eu vou falar da solução de uma coisa muito recorrente, muito comum quando você trabalha com Fireworks. A gente sabe que o Fireworks é uma ferramenta para poder criar sites, para poder criar layout. Só que uma vez que você já esteja nessa ferramenta e se deparar, por exemplo, com a situação de ter que editar uma imagem, por exemplo, em bitmap, que seja muito pequena, e efetuar a edição de alguma parte dessa imagem. Por exemplo, você está criando um site e em algum momento surge a necessidade de efetuar a edição em determinadas áreas de algum ícone, por exemplo. Então, isso é uma coisa muito complicada para se fazer no Fireworks. Você pode até utilizar, por exemplo, o Photoshop, só que se você já está dentro do Fireworks, por que não utilizar o próprio Fireworks para poder fazer essa edição? Isso é simples. Você vai apenas trabalhar com os pixels dessa imagem, selecionando os pixels dessa imagem para poder efetuar essa edição. Por exemplo, a gente vai aprender agora como fazer a edição de determinada área de um ícone. Isso é muito simples que você vai aprender agora. Espero os comentários, espero também o compartilhamento desse conteúdo na rede. Vem comigo! Eis aqui a imagem que a gente vai fazer a alteração. Se vocês observarem, é uma imagem bitmap, é um GIF, onde a minha alteração consiste na colorização dessa setinha aqui. Então, para poder fazer isso, eu não conseguiria fazer isso com a imagem desse tamanho. O que eu vou fazer? Eu vou aumentar e aí eu posso vir aqui embaixo na visualização, eu posso colocar aqui 6.400%, ou então apenas o Ctrl+, Ctrl mais do teclado, e aí você trabalha no zoom do palco, ok? Nós temos aqui a seta, e essa seta ela é formada por um conjunto de pixels, ok? Então todo quadradinho desse aqui significa um pixel dessa imagem. Eu tenho aqui a ferramenta que é a Magic Wand Tool. A gente vai trabalhar exatamente aqui com essa ferramenta para poder criar uma seleção agrupada. Se eu clicar em um desses pixels, você vê que ele seleciona o pixel. Se eu clicar aqui, por exemplo, ele vai fazer uma outra seleção. Quando ele pega pixels com cores semelhantes, ele vai criando essa seleção agrupada, ok? O que nós podemos fazer é o seguinte, eu pressionando o Shift, eu posso fazer a seleção agrupada apenas onde contém pixels que formam essa seta. Ok? Por exemplo, aqui você vê que não está selecionando. Cliquei aqui e selecionou. Eu posso rolar aqui com o scroll do mouse. E o interessante é que, se você observar, ele está pegando aqui, ó, e isso aqui não está sendo pego. Então vamos pegar aqui todos esses pixels, sempre com o Shift pressionado, até efetuar a seleção agrupada de toda a setinha. Esses outros pixels aqui são pixels que não fazem parte da seta. Na verdade, até esse aqui também não faz parte, né? Então, a gente não precisa marcar esse. Então, vou pegar somente aqui o que faz parte. É um trabalho um pouco cansativo, dependendo do tamanho da sua imagem, mas é uma saída paliativa interessantíssima, ok? Então você vê que agora aqui, ó, esse aqui não foi, agora sim, também tem esse aqui. Você vê que a seleção, ela pega só, digamos, a borda da seta, ok? Então agora sim nós vamos fazer exatamente, você vê que diminuindo aqui o zoom, fica bem pequenininho, né? Vou voltar aqui para a visualização de 6.400. Agora a gente vai trabalhar aqui em Filters, Adjust Color e Hue Saturation. E eu posso trabalhar a saturação, a cor, ou seja, se eu pegar aqui em Hue, colocar aqui Colorize, eu já posso começar a fazer a modificação. Por exemplo, eu quero colocar ela lilás, ok? E você vê que a setinha já fica lilás, e o bacana é que ele preserva os efeitos de iluminação, que são efeitos padrões da seta. Então você vê que somente a seta, ela modifica a cor.
o envelopezinho ele continua laranja e você tem agora a sua imagem com uma outra cor, ou seja, você pode criar cores diferentes para determinadas áreas do seu bitmap. Então, isso é um recurso interessante do Fireworks, é uma dica interessante. Eu vinha recebendo algumas ideias, algumas dúvidas para poder criar esse tipo de aula, então acaba sendo uma outra alternativa caso você não queira trabalhar com outra ferramenta, como Photoshop, e até mesmo tenha que buscar imagens que sejam iguais às que você esteja trabalhando e que crie essa variação de cores. Então, trabalhando aí com a seleção agrupada apenas do grupo de pixels, você consegue fazer modificações em determinadas áreas da sua imagem, e aí você poupa tempo, poupa também trabalho e acaba tendo resultados satisfatórios. Então você pode colocar aí a cor que você quiser, como nós podemos ver aqui. Então, fica a dica dessa aula, espero que vocês tenham gostado da edição e colorização de partes de um bitmap utilizando o Fireworks. Até a próxima!